Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Marcela Ferreira e sejam todos muito bem-vindos a este canal. E no vídeo de hoje, aqui no Marcela DV, eu quero contar para vocês um pouco da minha história de vida. Então senta que lá vem história. Antes de mais nada, eu peço para vocês deixarem um like para mim. Isso me ajuda muito para o YouTube entender que o meu conteúdo está sendo relevante e importante para vocês, tá bom? Outra coisa também, se você não é inscrito, se inscreva para a gente continuar crescendo e trazendo cada vez mais novidades aí para vocês aí dentro do canal. É um canal bem diversificado, com bastante conteúdo para vocês, 5 dias por semana, com horário definido, sempre às 14 horas em ponto. Geralmente eu faço um chat ao vivo, então eu tô ali interagindo com vocês. E é isso, minha gente, bora lá. Antes de tudo, deixa eu me apresentar de novo para vocês. Eu sou a Marcela Ferreira, tenho 32 anos, sou casada, mãe de 3 filhos, sou deficiente visual e criei este canal para contar um pouco da minha vida, para mostrar para vocês a minha realidade, o meu dia a dia, todas as minhas superações, todas as minhas lutas. Eu trago o máximo de coisas para vocês, tentando ser o mais transparente possível, mostrando para vocês que tudo é possível, que Deus, ele dá a luz pra gente. No meu caso, ele deu a luz para os meus olhos e eu consigo fazer várias coisas que muita gente duvida. Então, por tantas dúvidas, eu decidi criar esse canal e mostrar um pouco da minha rotina e da minha realidade, para que essas pessoas, quem sabe, tenha vontade de assistir, veja que não é bem assim que funciona, né? Que não é porque a gente tem limitações que a gente não consegue fazer nada. Sim, a gente consegue, no caso eu consigo, e eu acho que muito bem. Então, enquanto eu mostro um pouco da minha rotina, que não é só isso que eu faço durante o dia, eu faço muito mais coisas, eu vou contando pra vocês como tudo começou na minha vida, tá bom? Então, bora lá, de novo. Como eu falei pra vocês, eu tenho deficiência visual e essa deficiência ela é originária do gato. É uma doença chamada toxoplasmose. E eu contraí essa doença na gravidez da minha mãe. Então, é uma toxos congênita, quando ela é transmissível, né? Gente, é assim, quando ela é transmissível, no caso da minha mãe para mim, agora não eu para os meus filhos, entende? Os meus filhos são saudáveis, os 3, nenhum teve caso de toxoplasmose, nem tem. São perfeitos os meus filhos em termos de saúde, nota 10. Voltando ao assunto, né? Eu sou a terceira também de 3 filhos, também de 2 meninas e um menino, igual minha mãe. Teve, né? Eu sou a caçula. Eu nasci em Cascavel, Paraná, mas a minha vida inteira eu moro em Lindoeste, também Paraná. A minha família é muito humilde, muito simples. Ainda na gravidez, a minha mãe não teve acesso a ultrassom, essas coisas. E eu acho que nem aquele aparelhinho do coração, sabe? De ouvir os batimentos do coração da criança, não tinha. Porque, assim, faltando 20 dias para 7 meses, a minha mãe conta que a gente já queria nascer. Quando eu falo a gente, é porque eu fui gêmea de um menino que infelizmente não resistiu a essa mesma doença, porque ela acabou afetando muitos órgãos dele, que acabou tirando mesmo a vida dele, né? Ele ainda muito novinho dentro do hospital faleceu, ficando só eu, né? Eu e a luta muito grande para tentar trazer uma vida melhor para mim, uma qualidade de vida melhor para mim, né? Mas isso não foi assim tão de repente, não. Porque, como eu estava dizendo, naquele tempo, né, há 32 anos atrás, aqui no nosso município, não tinha nesses recursos que hoje em dia tem, exames de sangue, onde constata as doenças e tal. Então, faltando 20 dias para a gente nascer, a minha mãe ficou internada esses 20 dias. Quando completou 7 meses, a gente nasceu.
Fomos para UTI, eu fiquei 23 dias na UTI e ganhei alta. Até então eles sabiam que eu tinha a doença, mas eu acho que não no olho. E o meu irmão, ele acabou ficando um pouco mais que eu na UTI. E segundo o que eles contam, no dia da alta, ele acabou falecendo. E isso deve ter sido, com certeza, uma tristeza imensa para a família. E eu tenho, assim, muitas saudades dele, né? Sem mesmo ter lembrança, sem mesmo ter... não lembro de ter visto ele nem nada, mas eu sinto uma saudade dele, porque eu sei que ele existiu, né? Triste, mas é a nossa realidade, né? Essa doença afetou rim, pulmão, cérebro, então ele não ia ser uma criança muito tranquila, ele ia ter várias dificuldades, né, que acabariam não trazendo qualidade de vida para ele, né, então Deus fez o melhor na vida dele, que pena, mas é vida que segue. Eles contam também para mim que a minha mãe ficou 2 meses ou foi 3 meses longe de casa comigo, com medo de me trazer para casa, medo de alguma piora, coisa do tipo. Ela ficou na casa das tias, que deram total apoio para ela, suporte em tudo que ela precisava, alimentação, casa, tudo, né, para ela dormir comigo e até mesmo antes, né, para ir para o hospital também. A família ajudou muito minha mãe. Aí eu vim para casa e diz a mãe que numa dessas visitas que ela teve, uma vizinha percebeu que eu não enxergava direito porque eu ficava procurando a luz. Eu ficava procurando a luz para lá e para cá com o olho, eu não fixava o olho em lugar nenhum. E foi onde a minha mãe procurou médico e ela foi encaminhada para o oftalmologista, aonde foi constatado que eu era cega. A minha mãe fala que ela foi desenganada, né, sobre mim com 6 meses de vida. Quando eu tinha 6 meses de vida, o médico falou que eu não iria enxergar. E, de novo, outra tristeza, né, porque o que ela ia fazer? Porque eles não tinham ideia do que fazer, né. As outras crianças eram saudáveis, então eu vim com essa dificuldade, né, com essa deficiência, e eles sem nenhum tipo de recurso, nada. A família é muito humilde, muito simples mesmo, sem recurso nenhum e uma criança deficiente para criar. Ela passou por vários médicos comigo. Minha mãe sempre lutou por mim, sempre batalhou pelo meu melhor. Ela nunca desistiu de mim, sempre presente na minha vida em tudo, tudo, tudo. E com 11 meses de vida, eu entrei no Centro DV, que significa Centro para Deficientes Visuais. Por isso, o nome Marcela DV do canal, viu, gente? E se você quer continuar escutando aí a minha história e não deixou ainda aquele joinha maroto para estar me ajudando aqui no canal, deixa agora para continuar ouvindo ela, viu? Vou dar um tempinho para vocês. Enquanto isso, eu continuo arrumando a minha casa enquanto eu penso no que eu vou falar para vocês nesse vídeo. Gente, continuando a história, com 11 meses de vida, eu entrei no Centro DV e eu fui acolhida pela professora Dionilsa, que hoje em dia já não está entre nós, né? Perdemos ela dia, eu não sei se foi 4 ou 5 de novembro agora de 2022, é muito recente isso. Eu gostaria muito que ela tivesse participado desse vídeo, porque a minha ideia era contar a minha história com a presença dela. Eu pedi permissão para ela para poder gravá-la. Eu pedi permissão para a filha. Não, eu acho que eu comentei só com a filha dela, que mora ainda por aqui, para que ela tivesse presente também, até porque a dona Dionilsa já era uma pessoa muito idosa. Então eu precisava da autorização de um filho também, né? Mas infelizmente, gente, por conta da pandemia, por conta agora, né, por último, a situação dela de saúde debilitou bastante. Infelizmente eu não consegui gravar com ela. E ficou só na vontade de eu fazer esse vídeo, né? Ficou uma vontade do meu coração.
Mas enfim, gente, lá vai eu. Com 11 meses de vida, eu entrei no Centro DV e lá as portas simplesmente se abriram para mim. E também para minha família, porque ali eu tive todo o suporte que eu precisava com uma pessoa especializada, mas que me colocou muito empenho, muito carinho em mim, sabe? Ali eu aprendi a gatinhar, andar, falar. Eu aprendi a comer sozinha. Eu aprendi a ler e escrever. Eu tive educação. Eu aprendi a ter respeito, amor ao próximo. Aprendi sobre a Bíblia. Gente, era muita coisa mesmo, porque essa pessoa, ela simplesmente se dedicou a mim por 11 anos da minha vida. Com o tempo, conforme eu fui crescendo, a família foi vendo que eu conseguia enxergar. Era pouco, mas eu conseguia. Eu lembro que parece assim na minha cabeça que quando eu era pequena eu enxergava menos do que hoje em dia, sabe? Eu não sei explicar isso pra vocês porque eu nunca enxerguei bastante, então, tipo, mas eu já enxerguei mais pouco, entende? Então, naquela época parece que as coisas eram mais difíceis pra mim, sabe? Mas eu tive muita determinação em aprender as coisas. Com 6 anos de idade eu entrei na pré-escola com o apoio do Centro DV e eu conseguia falar o alfabeto de trás para frente sem olhar em lugar algum. Porque a vida inteira estudando, né? Eu também estudei em Cascavel, no Colégio Eleodoro, também no Centro DV. Eu ia, acho que 2 vezes por semana, ter acompanhamento lá. Eu lembro que a professora se chamava Lídia, mas o sobrenome eu não vou conseguir falar porque era um sobrenome meio diferente, sabe? Então, eu nunca reprovei, gente. Com 6 anos eu entrei na pré-escola, depois eu fui subindo, né? Eu tive alguns amigos, não vou dizer que eu era aquela pessoa que eu sempre fazia amizade, mas eu sempre tive amigas que me ajudaram bastante na minha infância. E eu fiquei no Centro DV com a professora Dionilson até os 11 anos completos. Até o 5º ano. Hoje em dia o 5º ano ainda é do primário, mas naquela época já era ginásio, sabe? E ela conseguiu me ensinar o que ela pôde. Hoje em dia eu sou uma pessoa educada. Eu respeito as pessoas. O que eu posso dizer mais, né? Ah, tem gente que fala que eu me expresso muito bem. E eu devo isso a ela também, porque tudo que eu sou hoje eu devo a ela. Claro, eu tive educação em casa, eu tive a presença de pai e mãe constantemente, mas como eu passava mais tempo na escola, então eu digo que eu devo a ela, porque na situação que os meus pais se encontravam perdidos com uma pessoa com deficiência visual em casa, e ela me acolheu como professora, como amiga, como mãe, porque eu a considerava como uma segunda mãe e ela foi o meu braço direito, meu braço esquerdo por 11 anos e pra frente também, porque eu nunca deixei de ir na casa dela. Eu, quando casei, eu levei meu marido para ela conhecer, depois levei meus filhos. Mas voltando lá atrás, com 11 anos completos, ela se aposentou e eu acabei ficando sozinha na escola. E eu falo que foi onde começou tudo, assim, a dar errado, porque eu não tinha mais aquele suporte que eu tinha na escola. E eu comecei a ter nota baixa, e os professores começaram a me levar, assim, tipo, no empurrão mesmo. Eu passava de ano no empurrão. E os alunos das salas de aula, eram poucos aqueles que queriam se misturar comigo. Me ditar era menos ainda. Ditar, para quem não sabe, é você olhar o que está escrito no quadro e falar para a pessoa escrever, porque eu nunca enxerguei no quadro. Para vocês terem uma ideia, por algum tempo da minha vida eu fui constatada que eu tinha 10% de 100, eu tinha 10% de visão, né? Mas hoje em dia os médicos falam que eu tenho cegueira bilateral e que eu enxergo por um puro milagre. E eu acredito que seja milagre mesmo, viu, gente? Porque eu falo que eu brinco, né? Se eu tô vendo alguma coisa, se é a coisa errada, porque a coisa tá feia, né? Eu brinco, né? Às vezes.
Mas o tempo foi se passando e eu fui crescendo e eu fui me virando muito bem. Quando eu fiz 12, 13 anos, eu já fazia bastante coisa em casa também. Ainda era regrado porque o meu pai tinha medo de que eu fizesse certas tarefas em casa, com medo de eu me machucar, me queimar, vocês entendem, né? E mas com o tempo também eles foram vendo, o pai foi vendo assim que eu precisava, né, fazer as coisas para me aprender para o meu bem no futuro, né? E que bom que ele deixou, né, gente? Eu fiz catequese, a gente somos todos católicos, né, na família, então eu fiz catequese, eu fiz primeira comunhão, fiz crisma. Ali também as meninas meditavam, eu tinha umas 3, 4 amigas assim mais chegadas que eu gostava de estar compartilhando a minha vida com elas. Daí eu cheguei à minha adolescência, né? Eu tentei fazer alguns cursos que na minha cabeça dariam certo, gente, mas que ideia, né? A minha mãe nunca falou assim pra mim: ah, você não vai fazer porque você não dá conta. Ah, ela ia lá e me ponhava nos cursos, sabe, gente? Eu tentei fazer curso de pintura, não deu certo, não. Eu fiz curso de violão, também não deu certo, não. Porque o curso era à noite, gente. Daí, às vezes o pai podia me buscar, às vezes não. Acabei saindo do curso, como é que eu ia embora? Ah, onde a gente morava, e os meus pais ainda moram lá, é zona rural, então não tem poste de luz no caminho para casa. Como é que eu ia para casa? Parei o curso de violão. Aí, com 16 anos. Ah, quando eu fiz 15 anos, gente, meus pais fizeram uma festa de 15 anos bem bonita para mim. Chamou toda a família, sabe? E quando eu fiz 16 anos, eu conheci o meu marido através da irmã dele, que a gente se tornou muito amiga. E ela começou a ditar pra mim, e ela foi uma pessoa assim, ela pensa que não foi, mas foi muito importante. Me ajudou muito a completar os meus estudos do segundo e o terceiro ano do ensino. É ensino médio que fala, gente? Eu fico meio perdida nessas coisas. E acabei conhecendo ele através dela. E a gente tá junto até hoje, né? Isso já há 15, 16 anos. E eu terminei os meus estudos, parece que foi mais fácil quando eu conheci ela, porque daí ela se propôs a meditar, ela ia lá em casa me ajudar a fazer tarefas. Naquela época a gente não tinha acesso à internet igual hoje em dia, não tinha celular assim tão bom igual a gente tem hoje em dia, né? Quem lembra daquela época, o celular era aqueles, a maioria dos celulares era aqueles tijolão ainda, né? Eu acho que ainda não tinha desse com toque na tela. Se tinha, era só para quem podia, né, gente? Computador em casa também, né? Era muito raro. Naquela época, a moda era lan house, né? A gente pagava ali, eu nem sei quanto, para ficar meia hora, 1 hora, 2 horas. Tanto que você queria ficar, você ia lá e pagava e ficava, né? Lá no computador emprestado. Hoje em dia eu acho que nem tem lan house mais. Pelo menos aqui não tem. Também, né, gente, pudera. Com a internet na palma da mão. Quem que vai querer ir pagar lá pra mexer no computador dos outros, sendo que você já paga uma internet em casa, né? É muito difícil quem não tem internet, né? A sua própria internet. Com 18 anos, gente, se você tá gostando aí do vídeo e não deixou aquele joinha maroto, deixa, tá bom? Quando eu fiz 18 anos, eu me casei e também o pai e a mãe foi embora pra Curitiba. E eu fiquei pra cá, né? Fiquei com meu marido, eu queria me casar, né? Então fiquei pra trás. E de novo, né? Eles ficaram com bastante medo de eu acabar não dando conta do recado. E com 1 ano e 4 meses de casada, eu ganhei a Vitória, que é a minha filha mais velha, hoje com 12 anos. E tudo assim foi uma surpresa pra todo mundo, porque ninguém acreditava que eu conseguiria chegar onde eu cheguei, sabe? Não vou dizer pra vocês, ó, a Marcela é grandes coisas, não, mas eu acredito que alguma coisa sim eu sou, né? Eu tenho minha família, não tenho casa própria, mas eu tenho a minha família e eu sempre cuidei dela sozinha. Quando a Vitória nasceu, eu fui pro hospital, eu fiquei sozinha, que eu já era de maior, né, gente? Eles não perdoaram que eu era deficiente visual, não, fiquei lá sozinha. Eu tive a Vitória, eu aprendi a trocar,
Eu amamentava, né? Eu aprendi a trocar, eu aprendi a dar banho, cuidei da minha filha sozinha. Com 9 dias de vida eu já comecei a dar banho nela. E minha mãe ficou ali me dando suporte alguns dias enquanto, né, o resguardo. Mas ela ficou só 8 dias, viu, gente? Então, com 9 dias eu já comecei a dar conta. Quando ela tinha 3 anos, a gente já teve o Diogo. Hoje com 9 anos. E de novo, né, eu fui pro hospital sozinha. E eu tive ele, mas infelizmente ele foi pra UTI. Ele ficou lá 3 meses, né, na UTI. E eu sempre ia lá todos os dias cuidar dele. Aí eu ia com meu esposo, né, eu não ia sozinha. Outro detalhe é que eu não ando na rua sozinha. Aqui no município onde eu moro, eu ando porque ele é pequeno. Eu faço todas as coisas aqui, porque eu sei onde tá tudo, sabe? Eu conheço todo mundo me conhece. Cidadezinha bem pequenininha, sabe? Aqui não chega a 6 mil habitantes. É bem pequena mesmo. Mas lá não. Lá ele me levava todos os dias, ele saía do serviço e me levava pro hospital pra gente ver o nenê. E com 3 meses na UTI ele saiu, ele teve volvo intestinal, né? E daí ele saiu e eu fiquei na pediatria sozinha com ele, cuidando dele. Para vocês terem uma ideia, o meu quarto ele ficava de frente para a recepção. Então as enfermeiras ficavam de lá me cuidar do neném. Acredita nisso, gente? Ah, vou fazer o quê? Ficava lá, gente, cuidava dele como uma criança normal, cheia de fios pelo corpo. A minha mãe tinha medo de pegar o Diogo no colo com tanto fio, gente. Ah, eu dava mamadeira, eu trocava, as meninas me ajudavam a dar banho nele. E para vocês terem uma ideia, a mulher do conselho tutelar também ia lá todo dia. Todos os dias ela ia lá conversar comigo, ver como é que tava o Diogo. E ela mesmo, no dia que eu ganhei alta do Diogo, na verdade, ela me encontrou no corredor. E ela falou: menina, eu fiquei muito surpresa de te ver cuidando do seu filho. Você cuida melhor do que muitas mãezinhas por aí, sabe? Só que a gente não pode falar isso aí lá dentro da pediatria. Mas aqui eu posso falar pra você que você se supera, que você consegue e que você tem o meu respeito. Nossa, aquilo me arrepiou, menina, porque você escutar isso de uma pessoa totalmente estranha pra você é muito bom, né? Porque você acha, claro, que duvidaram se eu ia dar conta de cuidar do meu filho. E eu escutava quando eu ia buscar fralda pra ele lá no estoque, buscar roupa pra nós, né? Porque lá a gente tinha que vestir roupa. No caso, mais ele, né? Eu ia buscar roupinha pra ele, tinha que vestir as roupinhas do hospital, tinha que roupa de cama, essas coisas lá, tudo eu tinha que buscar lá, sabe? Então eu escutava quando eu passava no corredor. Coitada daquela mãezinha, será que ela vai dar conta? Coitada daquela mãezinha daquele jeito, sabe? Eu acho que a sociedade não deveria tratar a pessoa com deficiência como coitado, né? Se você for parar pra pensar, coitado é todo mundo. Todo mundo é um coitado, todo mundo. Porque todo mundo tem as suas dificuldades e fraquezas. Não é só quem tem deficiência visual, sabe? Então eu fico meio chateada quando eu escuto a palavra coitado ou coitada. Eu acho que a gente não deveria falar isso pra uma pessoa, não. Mas enfim, gente, dei a volta por cima, mais uma etapa da minha vida aí foi concluída, né? Trouxe meu filhão pra casa, graças a Deus. Tem vídeos dele falando um pouquinho da vida dele no canal. Eu também vou contar a história dele mais pra frente. E é isso. O tempo foi se passando e as crianças foram crescendo, foram pra escola. E lá na escola eu fazia a matrícula das crianças, eu sempre fiz a matrícula das crianças, assinar boletim, eu ia procurar as professoras para saber como é que tá o comportamento deles, né? Até que chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, eu engravidei da Júlia, da pequena que vocês veem aí no canal, né? Então meu marido começou a tomar conta das coisas, né, pra mim. Ele começou a fazer as matrículas, a conversar com as professoras, a assinar boletim. Assinar boletim ele sempre assinou comigo, sabe? Ele sempre ia numa reuniãozinha aqui, outra ali comigo. Mas geralmente era eu que tomava de conta de tudo sozinha. Hoje em dia ele me ajuda mais. Por conta da Júlia pequena,
ele faz as coisas pra mim, sabe? Mas não que eu não consiga. Eu vou no banco sozinha fazer minhas coisas, sabe? As correria. Eu vou no mercado. Um dia eu fui com a minha mãe no mercado e eu fiz compra. E na hora de pagar, eu puxei o dinheiro da minha bolsa, contei o valor que eu precisava entregar para a mulher do caixa e ela simplesmente falou: Como assim? Eu achei que ela não enxergava nada, sabe? A pessoa vê você fazendo as coisas com uma certa, como é que eu posso dizer, agilidade, mas não acredita por conta da sua condição física. Como assim, né? Como assim, digo eu, né? Se você tá vendo que eu tô levando um carrinho. Cara, como que uma pessoa cega vai levar um carrinho sem ter uma bengala ou coisa, ou uma guia pra tá te guiando na frente? Você não vai bater o carrinho, não? Então, cara, quem fica surpreso das pessoas ficarem admiradas sou eu. Mas são coisas que acontecem aí no meu dia a dia, né? Na minha vida. São coisas que acontecem. Gente, eu nunca trabalhei fora. Agora que eu já resumi assim a minha vida pra vocês, eu vou contar um pouco assim algumas curiosidades sobre mim, tá bom, gente? Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve aí no canal e venha fazer parte aí da nossa família, tá bom? Marcela DV no pensamento e também aí no coração, beleza? Voltando aqui pro vídeo, algumas curiosidades aí sobre mim, né? Eu nunca trabalhei fora, eu sempre fiquei em casa cuidando das crianças, da casa. Teve uma época que eu comecei a vender produtos de beleza de uma empresa conceituada grande, sabe? Uma empresa boa. Eu vendia esses produtos, mas eu acho que não era pra mim não, viu, gente? Porque a carreira de vendedora durou pouco. E, na verdade, é assim, né? Eu trabalhei mais de um ano nessa empresa e vendendo. Eu vendia até bem por um lugar pequeno, para quem quase nunca saía, porque eu dependo do meu marido para me levar para os lugares, então era meio limitada, assim, para estar vendendo, sabe? Mas eu gostei bastante, eu me senti muito útil nessa época. Eu também vendi doce, a minha carreira durou pouco também. Mas porque também meu marido trabalhava fora, sabe? Então, no tempo livre dele, ele me levava para vender. Entendeu, gente? E o que mais que eu posso contar aí de curiosidades sobre mim? Eu acho que é só isso mesmo. Eu ainda tenho vontade de vender, sabe? Eu gosto dessa história de empreendedorismo, mas o futuro a Deus pertence, né? Não sei como é que vai ser um futuro mais pra frente, porque por enquanto a gente só pensa no bem-estar das crianças mesmo, né? Que eu tenho 3 filhos, né? A Vitória com 12 anos, o Diogo tem 9 anos e a Ana Júlia tem 2 aninhos. É as alegrias aqui de casa. Mas é isso, gente. Contando aí um pouco da minha história pra vocês, que eu acho que eu nunca cheguei a contar assim pra vocês, né? Eu contei sobre a minha inclusão na escola e contei porque eu decidi criar o canal, né? Eu acho que foi só. Nunca cheguei e abri a realidade mesmo para vocês e falei sobre a minha doença, sobre como foi constatado, nada, né? Então eu resolvi abrir esse vídeo. Ficou um pouco comprido? Ficou, mas assim, pelo que eu me lembro assim na minha cabeça, é isso. Se tiver mais alguma coisa, outro dia, quem sabe eu abro outro vídeo e conto pra vocês, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e compartilhem esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares. Me ajuda para poder monetizar o canal, porque eu tenho um propósito grande em cima desse canal, que é trazer uma vida mais tranquila para os meus filhos, né? Mudar um pouco, né, as coisas aqui em casa, porque anda tudo tão difícil, né, gente? E quem que não sonha, né, em poder ter uma renda extra, poder ajudar em casa, poder proporcionar coisas, né, para os filhos, pra gente mesmo. Então, eu criei esse canal assim, gente, para tentar trazer uma vida mais digna para os meus filhos, não que não seja, né? E eu peço a ajuda de vocês. Agora só falta as horas, eu já consegui os 1.000 inscritos, né? Mas agora falta a parte mais importante, que eu acho que é as horas. A gente precisa de 4.000 horas para aí pedir a parceria do canal, né? Lá na plataforma.
E tá difícil, né? Mas eu sei que com fé em Deus eu vou conseguir. E com a ajuda de vocês, é claro, né? Então, inscrevam-se. Deixa aquele joinha maroto para estar ajudando o meu canal. E aquela inscrição incrível se você ainda não for inscrito. E eu vou deixar passando o restinho do vídeo aí para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo Marcela DV. E o vídeo continua, viu, gente? Tem mais um pouquinho aí de tarefas que eu fiz. Era um sábado ensolarado e eu aproveitei para deixar minha casa todinha em ordem. Eu não passei pano na casa aí nesse vídeo, porque ele ficou longo, né? Mas eu ainda limpei a casa, viu, gente? Tem gente que fala assim que eu mostro as coisas no canal, eu limpo os móveis, eu lavo as coisas, eu organizo, mas eu não limpo o chão. E não é verdade, viu, gente? É porque, assim, eu mostro alguma coisa, não mostro tudo. E eu não tenho tempo de estar mudando a câmera pra lá e pra cá. Hoje foi a Vivi que me ajudou, proporcionou, né, esse momento de eu poder gravar bastante aí pra vocês, mas é meio limitado porque eu tenho a neném pequena, então toda hora ela tá pedindo o celular pra usar, pra mexer, e eu tenho só um aparelho, então fica tudo mais difícil, né? Mas daí hoje a Vi tava ali pra me ajudar a cuidar da Júlia, tava ali pra me ajudar ligando a câmera pra mim às vezes. Eu tava fazendo as coisas, ela ia lá e ligava a câmera. Foi o que me ajudou bastante. Mas é isso, tá bom? De novo, fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo Marcela DV. Muito obrigada pela atenção de vocês e tchau!